Água, coca, latão. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Como é que vocês estão? Faz dias que a gente não se encontra, hein? Especificamente uma semana. Bom, semana passada nós estávamos falando sobre modernismo, e aí, acho que o ponto primordial desse sistema é a gente retomar onde a gente parou, só que eu não me lembro onde a gente parou. Deixa eu dar uma olhada ali agora. Deixa eu ver aqui. Dum, dum. Já abri aqui, né? Bom, tá aqui, acho que eu achei. É isso mesmo, estava falando de modernismo. Eu até falei de Semana de Arte Moderna. Acho que é isso daqui. Ver. Acho que é isso daqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Foi esse slide que nós estávamos trabalhando, não foi? Quem puder me dar uma dica aí, acho que é. Boa tarde, Daniela Santos. Como é que você está? Espero que seja bem. Na semana passada a gente parou especificamente nessas três partes que envolvem a Semana de Arte Moderna, né? A primeira fase, o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento, que envolve a Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente pode começar a partir de agora. Bom, primeiro dizer para vocês que, como todo mundo se lembra, a gente estava falando como é que o modernismo foi construído e de que forma essa Semana de Arte Moderna se tornou importante. Foram 3 dias, o dia 13, o dia 15 e o dia 17 de fevereiro de 1922, cada dia com sua peculiaridade. Mas o que me interessa não é exatamente isso, né? Porque isso já foi falado semana passada. O que me interessa na prática é o desdobramento dessa Semana de Arte Moderna. Ou seja, o que resultou dessa Semana de Arte Moderna, que foi estruturalmente importante para que a gente conseguisse compreender melhor essa primeira fase do modernismo. Lembrando vocês, alunos e alunas, que a primeira fase do modernismo ela vai de 1922 até o ano de 1930. E entre 22 e 30 acontecem submovimentos. Paramos no vídeo de lá para cá. No vídeo de lá para cá? Como assim? Que vídeo é esse? Vídeo de lá para cá do YouTube. Tá. A gente tava falando de modelo. Vai, pode falar. Deixa eu ver. Vai, pode falar. Eu ia dizer que você falou, tipo, vídeo sobre a Semana de Arte Moderna. Ah, tá. Documentário. Não, tá certo. Não, tudo bem. Mas a gente tava falando, a gente tava no slide do modernismo, não era? A gente acabou fazendo especificamente a partir. Eu lembro que eu falei da primeira, do segundo e do terceiro dia da Semana de Arte Moderna. E aí a gente trabalhou um vídeo, né? Então acho que é bem por aí mesmo. Eu me lembro desse documentário. Muito obrigado. Bom, vou tirar esse fone porque ficou feio. E vamos começar a nossa aula. O que resulta do modernismo como estrutura estética e que nos traz uma série de reflexões, sobretudo inovações, ocorre durante esse período de 22 a 30, são os submovimentos conhecidos como movimento pau-brasil, que ele é datado de 1924, o movimento verde-amarelo e grupo da ANTA, de 1926, e o movimento antropofágico de 1928.
esses três submovimentos que ocorrem concomitantemente à primeira fase do modernismo são liderados e têm características completamente diferentes uns dos outros, com exceção, claro, né, assim, na prática do primeiro e do terceiro movimento, porque quando você pensa no movimento pau-brasil e no movimento antropofágico, provavelmente você já deve ter percebido que eles são muito próximos e que parece, e você não está errado se você pensar dessa forma, que parece que eles foram desenvolvidos quase que assim, um seguido da mesma ideia do outro. E tem razão. O movimento Pau-Brasil de 1924 foi um movimento proposto por Oswald de Andrade, no tempo em que ele estava casado com o Tarsila do Amaral, e buscava uma arte vista. Já o movimento antropofágico era uma arte que buscava resgatar a história, resgatar o passado, mas ao mesmo tempo construir um futuro, um presente, uma inovação a partir da antropofagia, ou seja, comer a carne do estrangeiro e adquirir a força do estrangeiro. E já o movimento verde e amarelo era um movimento contra-movimento. A gente pode dizer que, não vou dizer que seja um movimento contracultural, até mesmo porque não existe aqui, de fato, uma contracultura, mas existe um movimento que buscava romper com o movimento pau-brasil e com o movimento que viria a ser futuramente antropofágico. Ou seja, eles acreditavam que o Oswald de Andrade estava sendo muito afrancesado na sua produção. Não estava muito errado nesse sentido. Bom, o movimento pau-brasil foi um movimento artístico lançado no Brasil no ano de 1924 por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentavam uma posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, que foi inspirada nos movimentos de vanguarda europeus. Bom, quero pausar aqui e mostrar para vocês algumas poesias do Oswald de Andrade. Tem um livro chamado Poesia Pau-Brasil, onde lá ele vai apresentar um manifesto da poesia pau-brasil. Vou mostrar aqui para vocês a poesia pau-brasil. Achando do jeito que eu quero. Achei. Achei um portal aqui que tem as coisas que eu espero mostrar para vocês. Bom, como vocês podem ver, aqui eu tenho algumas poesias do Oswald de Andrade e que são poesias do período pau-brasil. Quero mostrar uma que se chama Brasil. Se você foi meu aluno ano passado, ano retrasado, ou quando é que tenha sido, provavelmente você conhece essa poesia, porque eu acho ela importantíssima. Até mesmo você que leu o Enem, por exemplo, acho que de 2014, 13, se não me engano, caiu essa questão que tinha esse poema. Vou fazer a leitura aqui e vocês fiquem preparados para me falar se vocês entenderam ou não, tá bom? O poema se chama Brasil e diz assim: o Zé Pereira chegou de caravela e tá errado. Não é, não, calma aí. Lá embaixo deve estar escrito certo, porque não é perguntou o que ele fala, não. Deixa eu ver se eu acho um outro poema aqui dessa poesia pau-brasil. Aqui, achei. É porque, deixa eu explicar por quê. Aquele lá não está escrito certo. Está escrito errado. Não é perguntou, é preguntou, que é o modo como ele faz, né? O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem.
Sois cristão? Não. Sou bravo. Sou forte. Sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quissê. Lá longe a onça resmungava. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhém, babá, canhém, babá, canhém, babá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Faço uma pergunta para vocês. Vocês entenderam esse poema? Se entenderam, escrevam para mim o sim ou o não. Se sim, eu espero você escrever o que você conseguiu compreender. Se não, ou melhor, se vocês silenciarem, eu acredito que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, falem para mim que vocês não entenderam, que eu explico. Essa é a única condição de eu poder explicar esse poema. Mas, antes de mais nada, esse daqui é o poema que faz parte da poesia pau-brasil. Bom, Lucas acabou de falar que não entendeu. Gabriela também disse que não entendeu. Então, eu vou... Qual que é o meu papel aqui? Explicar. Agora eu vou explicar do jeito que eu explicaria. Vou explicar do jeito que eu explicaria para quem não entende nada de literatura. E depois que eu terminar de escrever, eu quero que vocês me falem se vocês compreenderam. Vamos lá. Primeiro, é preciso lembrar que o poema foi escrito por Oswald de Andrade. Ah, mas a pessoa não conhece literatura. Ela vai saber quem é Oswald de Andrade? Oswald de Andrade era um poeta, escritor, pensador brasileiro, extremamente irreverente, que criou um movimento de 1924 conhecido como Movimento Pau-Brasil, que é uma decorrência da Semana de Arte Moderna, da qual ele também foi o criador. O modernismo propunha uma ruptura com o passado. Ou melhor, né, porque você tem uma dicotomia, uma literatura brasileira que tivesse influências europeias. Aqui ele apresenta para a gente três personagens. O Zé Pereira, o Guarani da Mata Virgem e o Negro Zonzo saído da fornalha. Então são três personagens que eu tenho aqui. Beleza. Esses três personagens formam o que ele chama de Brasil. Então o poema chama Brasil, traz três personagens. O primeiro personagem é o Zé Pereira. Roberto Paulo, por que Zé Pereira? Era um nome muito comum em Portugal, no século XIX, XVIII, XVII, era muito comum. Então, sempre fala, o português é Zé, o português é o que? Então, o Zé Pereira era muito comum. Então, ele usa esse nome. O Zé Pereira chegou de caravela. Claro, foi como os portugueses chegaram no Brasil. E perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Aqui está um neologismo, que também é uma coisa muito moderna. Neologismo é a criação de novas palavras com o objetivo, claro, de atribuir a ela uma modernidade, mas aqui, nesse caso, é a mistura de pregar, né? Porque quando o português chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi catequizar o índio e perguntar. Então, ele perguntou, ele pregou e perguntou. Para o Guarani da Mata Virgem. Lógico, quando ele chegou aqui, ele viu o índio Guarani, mas, na verdade, eram os pataxós. Os primeiros índios que tiveram contato com os portugueses foram os pataxós. Mas ele fala Guarani da Mata Virgem. Então, o índio, Guarani da Mata Virgem, e ele vai e pergunta, sois cristão? O índio, que não sabe, não tem nada a ver com esse negócio de cristianismo, não sabe nem o que é isso, nunca ouviu falar, ele fala, não, sou bravo. É a mesma coisa de perguntar assim, ó, você é goiano? Aí ele fala, não, eu sou aparecidense. Ou então eu te falo assim, você é feliz? Fala, não, eu sou triste. Entendeu? É a mesma pergunta para o índio, ele não sabe o que é. Aí ele fala assim, sois cristão? Não. Sou bravo. Sou forte. Sou filho da morte. E aí ele usa a linguagem dele. Teterê, tezê, quizá, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava, porque a onça faz parte da cultura brasileira,
né? Faz parte da mata brasileira, é um elemento da mata. E aí ele fala assim, o negro saído da fornalha... Então o primeiro personagem é o Zé Pereira, que chega de caravela e prega para o índio e o cristianismo. O segundo personagem é o índio. E o terceiro personagem é o negro, zonzo da fornalha. Por Paulo, quem é esse negro zonzo saído da fornalha? Bom, primeiro precisa entender que o negro representa o africano nessa história. Segundo, que zonzo saído da fornalha, fornalha tem duas aplicações. Eu acredito que seja uma delas e vou falar só dela mesmo, para não ficar perdendo tempo com isso. Mas fornalha provavelmente era a fornalha da açúcar. Na época, você espremia a cana de açúcar. Ó, na época não, né? Você espremia a cana de açúcar. Você colocava ela numa grande panela feita de argila gigantesca, com fogo embaixo, acendia o fogo. Não sei se vocês já viram como é que eram essas panelas antigamente. Ela não é uma panela para você movimentar, ela era feita no chão mesmo. Tinha um buraco onde você põe fogo. Era fornalha. Lá era tapado. Por que era tapado, professor? Porque senão podia cair alguma coisa e tudo mais. Então ela era tapada. Então você mexia ali, ó, a garapa, e essa garapa fermentava, precipitava e para o teto ficavam as pingas que pingavam nas pessoas, e era a tal da água ardente, porque era uma água, quando você estava com alguma machucada, ela pingava em você e virava água ardente. Daí o nome pinga, daí o nome aguardente, tá bom? E aí ele ficava bêbado, é óbvio, né? Porque um dia algum escravo certamente falou assim, rapaz, tem interessante, pôs a língua e... Isso é bom, rapaz. Aí começou a fazer o que eles faziam, era muito comum nas fornalhas, o teto era desregular, então tinha um lugar que ela pingava mais. Então eles punham lá vasilhas e guardavam para eles beberem e fazer festa. Foi daí que surgiu a tal da aguardente. Então o negro zonzo saiu da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Peraí. Então o negro africano é cristão? Bom, quando o português veio para cá e trouxe, ou para qualquer lugar da Europa, e trouxe o escravo africano, talvez o primeiro escravo fosse arredio, mas o filho do filho do filho, acostumado à escravidão, porque não tinha outra forma de se compreender a vida, provavelmente foi se cristianizando. E é verdade, porque os escravos não frequentavam a igreja, porque a igreja nunca teve interesse de catequizá-los, mas a religião africana, vinda para o Brasil e transformada em candomblé aqui, ela é uma espécie de sincretismo religioso. Tem muita coisa do cristianismo que está no candomblé e na Umbanda também, mas muita coisa do cristianismo que está ali nas religiões de matriz africana. Por isso que ele toma a palavra e responde, sim, pela graça de Deus, porque ele é cativo, mas ele não deixa de usar a linguagem dele. Canhem, babá, canhem, babá, canhem, babá, cum. E desses três seres, interessante que é o carnaval, quer dizer, a mistura de tudo isso daqui que tem no Brasil resultou no que hoje a gente chama de carnaval. Faço a pergunta para vocês agora, olhando para o poema. Entenderam? Vocês conseguiram compreender? É provável que sim. Ah, que bom. Fico muito feliz. Fico muito feliz de ter ajudado vocês nessa etapa. Então, o Oswald faz uma produção literária bastante interessante nesse sentido, ao construir uma literatura que é, de uma forma ou de outra, ao mesmo tempo que é primitivista, é uma literatura moderna também. Porque, se você observar, a linguagem não tem rima, não tem métrica, não há uma preocupação estrutural. Ele só quer produzir uma poesia que seja engraçada. O mesmo ele faz com o poema mais famoso desse período, que é o Erro de Português. Note, não é erro do português, não é erro de português, é erro de português. Me parece que é uma coisa meio
comum. Os portugueses erraram muito, e não erro da língua, erro de português, mas pode ser os dois. O que o Caetano, não, o Caetano já falou sobre esse texto, mas o que o Oswald de Andrade faz é brincar com o sentido dessa palavra. Então ele fala assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, quer dizer, quando o português chegou aqui, ele aplicou a sua cultura no índio. Fosse o contrário e o índio tivesse aplicado a cultura no português, talvez o português andasse pelado por aí, ia ser muito mais legal. Vocês sabem que eu falo sempre, isso é muito importante, vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, eles tolhiram o prazer da América, né? Havia uma liberdade sexual muito grande e tal, e hoje tudo virou... Hoje não, mas depois que os portugueses chegaram, tudo virou pecado, proibido, não pode tocar, não pode... E havia uma liberdade muito grande naquele período, claro, né? Acho que não só lá, mas dentro desse ponto de vista. Tá certo? Bom, e aí, outra coisa também, eu quero ler mais um poema, outra coisa também que o Oswald de Andrade fazia bastante, ele gostava de fazer, era uma espécie de paródia. Então, é um período de muitas paródias bem-humoradas de textos muito conhecidos. E por que ele fazia isso, Paulo? Para desconstruir, porque ele é subversivo. O subversivo quer ironizar aquilo que é tradição. Não que ele não... mas então ele não gosta de tradição? Bom, a tradição não é algo que ele goste tanto. Tanto que o Mário de Andrade, no poema A Paulicéia Desvairada, diz, né, que ele detesta o burguês de guiolhos cheirando a religião e que não crê em Deus. O burguês feijão com toucinho, dono das tradições, porque ele quer romper com as tradições. Então, aqui o Canto de Regressar à Pátria, ele faz uma releitura. Você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de referência, releitura, paródia, mas ele faz uma releitura ironizando o poema do então conhecido, o poema mais conhecido do Brasil, que é o poema do Gonçalves Dias, que se chama Canção do Exílio. Aqui ele escreve: Canto de Regressa à Pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosa. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Professor, mas eu prefiro 1000 vezes o poema do Gonçalves Dias. Não, também, claro. Sim, não digo 1000 vezes, mas de uma qualidade estética, o poema do Gonçalves Dias é muito melhor. Só que o que o Oswald de Andrade faz é desconstruir. Então, o objetivo dele é esse, no Canto de Regressa à Pátria. Tá certo? Aqui eu acho que não tem problema nenhum, acho que todo mundo entendeu. Ele faz uma ironia, não é? Quando ele fala assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, né? E não Palmeiras, onde canta o sabiá. E ele está provavelmente na Europa. E por isso ele sente saudade do Brasil, ou melhor, de São Paulo, que ele era muito bairrista e tudo dele era sobre isso. Outra coisa que ele gostava muito dentro da produção literária, que também vale a pena ressaltar, é a desconstrução do uso da linguagem como meramente um instrumento de comunicação. A linguagem, ou melhor, né, desconstrução, a valorização da linguagem como meramente um elemento de comunicação. Por quê? A linguagem, ela é simplesmente um elemento de comunicação. Ela não tem nenhuma profundidade, não faz diferença se você fala nós foi, nós vai. Mas o que faz diferença é você entender que, no final das contas, nós vai mesmo. E não que nós vai ficar. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto primordial. E o Oswald é um dos primeiros no Brasil a dar valorização a isso. Vocês são muito novos, mas eu sou de um tempo em que o uso da linguagem era extremamente... O uso da linguagem correta, gramaticalmente correta, era extremamente valorizado. Se você errasse, se você dissesse alguma coisa na escola, por exemplo, professor, deixa eu ir no banheiro.
Deixa eu ir no banheiro. O professor falava para você, deixe-me ir ao banheiro. Claro que ainda fazem isso com muito mais ressalto, mas hoje, e não é porque as pessoas ficaram mais burras ou não, nada a ver. É porque os tempos mudaram. A linguagem ela é muito mais dinâmica. Hoje a gente usa o Instagram para se comunicar, a gente usa o WhatsApp, a gente é rápido, a gente usa VC, nossa, a gente tem figurinha, velho. Você tá louco, a gente tem figurinha. É uma outra modernidade, é uma coisa muito mais dinâmica. Então, a linguagem correta, ela ainda é um elemento de separação de comportamentos e dos povos, claro, né? Mas o Oswald faz uma piadinha com isso. O poema se chama Pronominais, onde ele diz: dê-me um cigarro. Diz a gramática. Do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Então, aqui é o uso dos pronomes, né? Pronomes reflexivos, onde ele faz uma ironização desse uso dos pronomes reflexivos. E aí, é claro, fica bem óbvio quando a gente avalia e vê que ele está querendo desconstruir. A mesma coisa é no poema Vício na Fala e assim por diante. E tem uma que eu gosto também, que eu acho muito boa, que é essa daqui, ó. O Capoeira. Você imagina essa cena, tá? É uma cena em flash, assim. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Essa daqui é boa, porque é o capoeira. Vocês sabem que capoeira é uma... Como é que eu posso te dizer? É uma denominação dada antigamente a pessoas que eram trombadinhas, mesma coisa, que eram pessoas fora da lei, então era chamado de capoeira. E aí esse capoeira encontra um soldado e fala: quer apanhar, soldado? Aí o soldado deve olhar para ele e fazer: o quê? Quer apanhar? E aí provavelmente alguém apanha, não sabe quem, né? Pernas e cabeças na calçada. Os dois saíram na porrada e apanharam. Essa é a piada, claro, do Oswald de Andrade. Então, quando você pensa em modernismo, primeira fase, entram essas características do Oswald de Andrade que são muito interessantes e muito importantes, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. Bom, de qualquer forma, quando a gente avalia o movimento pau-brasil, a gente vai perceber que nele existem uma série de lacunas. E aqui é onde a gente quer chamar a atenção dessas lacunas. Fala assim: o movimento exaltava a inovação na poesia, o primitivismo, e a era presente ao mesmo tempo em que repudiava a linguagem retórica, são linguagens meramente retóricas na poesia, que não tem nenhuma função comunicativa, convivem dialeticamente o primitivo e o moderno. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho o primitivo, eu tenho o moderno convivendo juntos numa mesma poesia. Ao mesmo tempo em que eu tenho o nacionalismo do modernismo, porque uma coisa a gente sabe, o modernismo é nacionalista, não 100%, mas é nacionalista, nós temos também o cosmopolita. Quer dizer, o cosmopolita é aquele, né, que tem a ver com todas as culturas. Então, esse movimento acabou resultando num contramovimento intelectual chamado de Movimento Verde-Amarelo ou Grupo da ANTA. Deixa eu só apagar essas coisas aqui, porque senão tudo fica, aí fica ruim até para mim depois. Bom, Movimento Verde-Amarelo ou Grupo da ANTA. Esse movimento surgiu especificamente no ano de 1926, com a publicação dos manifestos escritos de Plínio Salgado, junto com o restante das pessoas que também fizeram parte da Semana de Arte Moderna, como Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta, Plínio Salgado. O movimento verde-amarelo
e Grupo da ANTA foram movimentos culturais decorrentes da Semana de Arte Moderna. Na literatura, por característica, tem por característica textos patrióticos, ufanistas e a idealização do país. Características formais, versos livres, sem rima, sem métrica, estrofação e discurso não linear. Recusando todo e qualquer contágio com ideias europeias, o movimento é uma reação às intenções primitivas do pau-brasil. Liderado por Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado e outros, o grupo acabou caindo no nacionalismo ufanista. Professor, eu não sei o que é ufanista. É quando eu adoro exageradamente uma coisa e eu não vejo os defeitos dela. Escolhendo como símbolo de suas ideias a anta, animal que tinha uma função mítica na cultura tupi. Esse movimento converteu-se em 1926 no chamado Grupo da ANTA, que seguiu uma linha de orientação política nitidamente de direita, da qual sairia na década de 1930 o integralismo de Plínio Salgado. Muito parecido, aliás, só para comentar com vocês, o integralismo do Plínio Salgado muito com o fascismo proto-fascismo europeu, tá? Não podemos nos esquecer disso. Então, o Plínio Salgado faz uma coisa nesse momento que não é muito legal, não, que é o proto-fascismo. Não vai dar certo esse movimento, ele vai romper com o grupo, mas em 1928, cansado desse contramovimento, do movimento, o Oswald de Andrade faz a sua revista de antropofagia a partir de um presente que ele ganhou do Tarsila do Amaral, que é o quadro Abapuru. Vocês estão vendo aqui, né, um esboço do quadro Abapuru. E a partir do quadro Abapuru, o Oswald de Andrade acaba criando um movimento que se chama Manifesto Antropófago ou Antropofágico, que foi um movimento literário escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 1928, que tinha por objetivo repensar a dependência cultural brasileira. Olha só, interessante. Quando fala-se repensar a independência cultural brasileira, repensar não quer dizer romper. Eles queriam ver o seguinte, pensar o seguinte, olha, nós somos culturalmente dependentes. Somos mesmo. Nós viemos da formação de um povo português, uma mistura de português, africano, índio. Mas nós podemos, sim, aproveitar o que vem de fora. Nós sempre fizemos isso, porque somos índios, né? Somos canibais. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que fazer em cultura, em literatura, o que a gente fazia quando éramos índios canibais. Comer a cultura do outro e absorver aquilo que for bom para nós e cuspir, né, vomitar aquilo que for ruim. Daí surge o movimento antropófago, que vocês já ouviram falar, porque na aula passada a gente passou um pequeno vídeo sobre isso. E no movimento antropófago, a gente tem aqui a ideia de devorar a cultura e as técnicas importadas. Tudo errado, né? Devorar a cultura e as técnicas importadas e sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. E aí, só para dizer um negócio para vocês, um cara que faz muito bem isso, mas em outro momento, é o Caetano Veloso, com todos os seus amigos, naquele movimento que ficou conhecido como Tropicália. Só que só em 1968, quando eles começam a fazer músicas para serem exportadas. Exemplo, uma música, quer ver? Uma música que eu acho muito boa e que o Caetano escreveu no disco muito famoso. Deixa eu só pegar aqui. Faltam 2 minutos para acabar a aula, vai dar tempo. Do you know me?
Neva. O disco se chama Transa. É o nome do disco que o Caetano escreveu naquela época. Aqui, ó. Essa música aqui, ó. Se vocês não conhecem essa música, acho muito importante que vocês depois peguem e passem a conhecê-la. Ele faz uma mistura, claro, ele escreve em inglês, né? E depois ele faz uma mistura com coisas em português. Faz uma, aí sim, uma perspectiva, uma brasileirização. Ó. You don't know me no more. Zero. Aí, claro, eu vou passar para frente, porque falta um minuto, não dá tempo de ouvir a música toda, e vou mostrar para vocês o momento em que ele faz essa espécie de antropofagia musical. Ó, tá vendo? Nasci lá na Bahia, de Mucama, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Aí vai contar um pouco da cultura brasileira. E aí ele vai misturar o candomblé com o catolicismo e construir uma música brasileira a partir de elementos estrangeiros. E é com essa música que eu me despeço de vocês, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui até esse momento. Um beijo. Fiquem bem. E vamos deixar cair. Deixa cair. Falta um minuto mesmo. Ao som de Caetano Veloso. Tchau. Show me,